Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 12 horas e 3 minutos do dia 10 de janeiro de 2021. Eu já estou com fome essa hora. Almoço cedo. Bom, Karl Popper uma vez foi perguntado, que é da razão do título do programa, se ele era a favor de uma moral transcendente, ou seja, uma moral ditada por Deus qual a gente concebe no cristianismo, mas que outras religiões, como os islâmicos, também têm lá o seu Alá, que é muito parecido em concepção com Deus, né? É quase um sinônimo. Os gregos tinham a noção da lei dos homens e a lei dos deuses? Exatamente, isso mesmo. Então, se ele era a favor da moral transcendente, ele disse, eu sou a favor. O problema é que nós, homens, elegemos os profetas. Então dá na mesma. A história da... Não, nós até elegemos os deuses. E modernamente a gente não tem nenhuma moral que se assuma como transcendente, ainda que vagamente, nos países cristãos. Os países cristãos não fazem da moral de Deus lei legislada. A lei legislada, em tese, é laica. Em tese, pelo menos, é laica. Claro que ela sofre influência, sempre digo isso, né? O Evangelho. O Estado é laico, mas a sociedade não. Exatamente. Os valores sofrem influência. Na meu ver, no caso do cristianismo e desenvolvimento ocidental, altamente benfazejos valores, altamente benfazejos de influência. Eu sou cristão e defensor do legado cristão, como aliás Popper, né? Popper ele não é cristão, ele é agnóstico, mas Popper diz, com todas as letras, que ele admira muito o cristianismo, né? Que ele vê mas também. Eu sou um cristão agnóstico. Como? Eu sou um cristão agnóstico. Exato, basicamente é uma posição de Popper, de dar limpo também. E Popper enxerga também no cristianismo ocidental a manutenção de grandes valores greco-romanos, que foram, a gente sabe disso, os monges, as ordens, os mosteiros, né, mantiveram, resgataram esses valores, a literatura romana, a literatura grega, os filósofos, todo esse legado que o Ocidente recebe da civilização greco-romana. Não há nada na história do cristianismo ocidental que seja que repila isso, que deixe de aproveitar essa boa herança, esse bom legado que nós recebemos. Agora, nós temos em países islâmicos a adoção da Sharia, que é uma lei religiosa, que é o profeta Maomé. Eles elegeram o profeta Maomé, e em elegendo o profeta Maomé, pegaram aquele código e transformaram em lei legislada, em lei aplicável e uma moral correspondente. Porque, evidentemente, que a lei, quando ela é punitiva e efetivamente punitiva, ela tem uma influência decisiva sobre a moral, sobre aquilo que a gente pode considerar certo e errado. Né? Se a gente, de repente, isso aqui é errado e você vai ser punido com a morte ou com um castigo bem violento. Ou supressão do seu patrimônio total, né? Corte das mãos. Seja lá o que for. Um crime, castigo sério. Evidentemente que isso vai ter uma influência sobre a moral automática, né? Condiciona. A moral é resultado de condicionamentos. Eu queria também aproveitar o programa para debater isso, né? É uma ideia, Freud, né? A civilização, ela é coercitiva. A civilização, ela limita o homem nas suas liberdades, né? Porque ela obriga o homem a respeitar certos códigos, né? A refrear certos impulsos, né? Todo o processo civilizatório, quanto mais complexa a sociedade, mais ela tende a refrear certos impulsos que sejam nocivos. Eu gosto muito do juiz, do jurista, né? Aulio Gélio, né? Que é o romano, né? O famoso jurista romano do século II, que ele criou a teoria de que há os fatos que não são morais, que escapam à moralidade, que não são nem certos nem errados, que é o campo do arbítrio do indivíduo. Não é nem uma coisa que ele está fazendo que para fazer um bem para a sociedade,
mas também não é um mal para a sociedade, não é algo que deva sofrer censura. Né? Os atos que não são podem ser classificados nem entre bem nem mal. É simplesmente escolhas do campo individual que são lícitas e são neutras em termos de valores, em termos de moral. Agora, o que eu imagino como uma moral transcendente é muito próxima do que está, não na Bíblia toda, porque a Bíblia toda permite uma série de interpretações, principalmente o Antigo Testamento, mas especialmente no Evangelho. No Evangelho tem um código moral, ele legisla, Jesus Cristo ele legisla 100% do tempo sobre moralidade. Jesus Cristo não fala em cosmogonia. A cosmogonia está na introdução do Evangelho de João, que eu já falei. No princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Essa parte, inclusive, ela é questionada, né, a autenticidade desse trecho. Exatamente, porque ela é um pouco a ideia de Heráclito, né, de logos de verbo, né, e verbo de Deus, o logos de Deus. Deus tem uma lógica. E esse é a cosmogonia. Mas Jesus dita a moral o tempo todo sem fazer referência a essa cosmogonia, pelo menos a essa cosmogonia em particular. Então ele dita uma moral que é muito interessante, né? Que nós somos pecadores, atire a primeira pedra, mas que, em geral, as pessoas têm que ser responsáveis por seus atos. Tem muito isso, parábola dos talentos. Tem várias parábolas que responsabilizam, que as pessoas têm que ser prudentes no trato com as outras pessoas, que tem que, nas relações, que um certo dever de honestidade nas relações de reciprocidade, embora Jesus não proíba mentir, pelo contrário, em alguns momentos ele permite que se minta, que se omita. Né? Enfim, eu acho que tem uma moral ali contra as leis suntuárias, as leis que são apenas para cumprir coisas que não fazem sentido, que são apenas folclore. Né? Enfim, eu acho que ali, tirando a regra de ouro, que eu tenho sempre discordância, acho que foi mal elaborado no Sermão da Montanha, a regra de ouro, de qualquer maneira era uma referência ao Antigo Testamento, eu acho que tem um bom campo, assim como os 10 mandamentos, que Jesus referenda todos eles, né? Os 10 mandamentos. A base dos 10 mandamentos é muito boa como moral. Eu acho que como moral, não matar, não roubar, não adulterar, são coisas boas. Se todo mundo não matasse, não adulterasse e não roubasse, a sociedade certamente seria melhor. Mas como somos seres, na interpretação, como somos homens decaídos, como somos tocados pelo pecado, nós não conseguimos ser assim. O que não quer dizer que nós não pretendamos ter sociedades que tenham esses valores como moral e legal, ou seja, que sociedades que não admitam moralmente o homicídio, o roubo, e no caso do adultério a gente está mais hoje para o estupro, né? Porque é uma forma de pecar contra a castidade o estupro, né? Forçar alguém Estupro não é contra a castidade, é contra a liberdade sexual. Também. Sim, tá, mas não deixa de ser contra a castidade em determinados casos, depende do contexto. Mas é uma interpretação moderna disso também, tá? Uma interpretação moderna do mandamento e está dentro da lógica, evidentemente, que o Evangelho fala em homens livres para fazer escolhas. Ele o tempo todo diz, se você escolher esse caminho, você vai achar, né? A porta é estreita, tá? São todas a questão de responsabilidade pessoal e de opção de fazer o bem ou não, de opção de deixar de praticar o mal ou não. Né? E fala de valores. Agora, se você vai para a cosmogonia, aí a gente remete a Heráclito, a cosmogonia cristã vai remeter a esse excerto, que seja o evangelista falou em nome de Deus, que é o verbo, no princípio era o verbo se fez carne, e aí você vai dar a ideia de Heráclito de que a criação tem um logos, a criação tem uma razão de ser. E aí vai chegar em Leibniz a ideia do Deus arquiteto, né? Leibniz, o físico, filósofo e físico, vai chegar na ideia de a Deus arquiteto e o Deus como a existência como algo contingente. Deus tinha a opção de criar a existência tal qual existe, ou tinha a opção de criar outro tipo de existência, ou tinha a opção de criar nada. Né? Porque sendo Deus, sendo aquele que antecede a existência do tempo,
né? A existência do tempo e do espaço ocupado pela matéria, ele podia ter a opção de não fazer nada ou de fazer diferente, fazer de tal Será que modo. Deus tinha opção? É, Leibniz coloca isso e me parece como um problema metafísico, evidentemente que é uma questão metafísica que ele coloca, né? Que Kant coloca de outra maneira, vai chamar de númeno, né? Não de fenômeno. Não, é que o Deus, como a gente tende a entender ele na tradição cristã, com grego e tudo mais, ele meio que o que ele quer, ele necessariamente quer e necessariamente é. Né? Ele não vai querer coisas absurdas, não vai querer coisas impossíveis, tudo que ele quer é possível e tudo que ele quer é necessário. É aí que entra a questão, Luiz de Molina, que a gente já debateu aqui, que não é necessário não, porque o Luiz de Molina enxerga na Bíblia e no Evangelho o contrafatual. Quando Jesus, ele cita muito o Luiz de Molina, quando Jesus diz, se fossem assim Sodoma e Gomorra, se Sodoma e Gomorra, se o povo não tivesse feito desse jeito, seria desse outro jeito. Isso é um contrafatual. O ser voltado para o passado. Ora, Jesus é Deus. Se Deus está dizendo, se aquelas pessoas tivessem se comportado daquela maneira, o resultado seria diferente do que nós temos hoje, do que nós temos no presente. Então, porque lá atrás Deus imaginou esse contrafactual. Então, e aí entra na Luiz de Molina, vai desembocar em Leibniz, vai ser coerente, Leibniz vai ser coerente com Luiz de Molina, que já é coerente com Santo Agostinho, e também em grande parte com São Tomás de Aquino, que, no sentido de que esse é o melhor dos mundos possíveis. Tá? Porque Deus imaginou outros. Porque Que eram podia. piores. Então, e isso leva Leibniz a defender a ideia de Deus como um agente contingente e não um agente necessário. Porque porque Leibniz era adversário de Spinoza. Se Deus é um agente necessário, então Spinoza tem certa razão no seu panteísmo, na sua busca pelo acaso como resposta ou para o necessariamente movido, para o não livre-arbítrio. Deus tem que ser contingente porque tem que ser uma escolha de Deus. E está coerente com a ideia de Heráclito original. Logos da criação, logos de Deus. O verbo. Por que Deus, qual razão move Deus a criar o mundo? A criar a existência, e a existência, aí sim você pode falar, e necessário, vai dar no planeta Terra e vai dar no DNA, na vida e no homem. Sim, aí sim. Aí, claro que eu não vou concordar com aqueles criacionistas, né? Não, concordo com o criacionismo. A corrente criacionista, que a Igreja Católica não é criacionista, né? E boa parte das igrejas reformadas não é criacionista. Mas eu não posso concordar com a ideia de que Deus fez o homem separadamente da criação, porque há várias evidências de que não foi assim. De que o homem é resultado de um processo evolutivo da vida organizada pela molécula DNA, pelos processos químicos, não vou chamar DNA, pelos processos bioquímicos que regem nossa existência física individual, biológica. Então, com você. Então, assim, no nível mais metafísico, né? Para mim, Deus não é um ser contingente, Deus é um ser necessário e todas as suas características são regidas pelo caráter necessário. Então, eu posso ficar em dúvida, me caso compro uma bicicleta, né? Uhum. Mas Deus não. Deus não vai nem se casar, nem comprar uma bicicleta. Os objetos que a ele dizem respeito são outros e são todos regidos por necessidade. Então, nesse sentido, Deus é mais livre do que eu, porque tudo que ele quer, ele consegue fazer, e porque ele só quer fazer o que é possível, né? E, ao mesmo tempo, ele não tem um espaço para, talvez, para mudar de ideia, porque ele não é um ser finito, da mesma maneira que eu sou um ser finito, que eu não conheço nem mesmo a mim mesmo, muito menos as minhas circunstâncias. Deus conhece, por definição, a si mesmo,
conhece a tudo, né? Ele tem uma perspectiva eterna, ele está de fora do tempo, ele vê o tempo como uma coisa talvez finita, né? Ele é onisciente. Ele é onisciente. Isso, ele é onisciente, onipresente, enfim, todas essas características de infinitude que não fazem sentido muito claro para a mente humana, né? Então, se existe dessa maneira esse ser, né, ele não é um ser contingente, ele é um ser necessário. Tá? Então, quando a gente começa a confundir características da existência humana com o do ser divino, né, a gente chega a uma série de confusões, né? E aí, Deus dá uma moral, seria ele dar uma moral objetiva, né? Porque a subjetividade de Deus é objetiva. E para nós buscarmos uma moral objetiva, ou transcendente, no sentido que vai para além das subjetividades, para além da matéria, né? A gente teria que ter uma referência absoluta, né? Então, a ideia de uma moral transcendente é, na verdade, uma moral absoluta, ou objetiva, como queira chamar. Ela tem um caráter de não opinião. É fato, é conhecimento, é verdade absoluta. Essa é a ideia, talvez, de uma moral transcendente. O Popper era meio platônico, né? No sentido de que ele acreditava que o conhecimento ele é independente de uma mente que a pense. Ele não está tão ligado à ideia de um sujeito, ele está ligado à ideia de um conhecimento como coisa em si, que não é acessível para o ser humano de maneira direta, ou talvez nem indireta, né? A gente só consegue ver que a teoria não é errada, a gente não consegue nunca saber se ela está certa, digamos assim, né? A hipótese, pelo menos. E em relação à moral, a ideia de uma moral, em certo sentido, mais objetiva do que transcendente, eu vou recorrer aí mais à ideia de que, olha, o ser humano tem certas características, né, que podem mudar com o tempo, a gente pode ir mudando aos pouquinhos, assim como a gente chegou ao estágio atual, a gente pode chegar a estágios posteriores, não necessariamente melhores, mas acredito que tendendo a maiores poderes, por exemplo. A nossa memória de trabalho é muito curtinha, então se desse para aumentar mais alguns algarismos ou casas na nossa capacidade de contar, por exemplo, né, seria um grande progresso. Isso pode ter uma possibilidade técnica de fazer essas mudanças, seja por próteses neurológicas, seja por mudança genética, ou até enfim, pela seleção natural. caminhos. Até pela seleção natural. Porque Não, agora não vai ser mais pela seleção natural, porque a gente mexe muito nela, né? O ambiente aqui que está atrás de mim é muito artificial, muito... Às vezes eu fico pensando o quanto eu me incomodo com uma mosca que tem por perto. Eu penso, poxa, quando eu estou no campo, né? Bicho é o que não falta, né? Exatamente. Então a gente está acostumado a um ambiente muito, muito pouco natural, em que a gente está muito pouco sujeito a doenças, né? Isso leva a algumas outras doenças, até porque o nosso organismo foi tão selecionado para estar sempre infestado com bicho, não sei o quê, com vermes e tudo mais, que em algumas pessoas isso gera doenças. E alergias, né? Alergias, doenças autoimunes. Doenças autoimunes, até a questão, por exemplo, se verificou que entre povos que vivem mais na natureza, né, eles têm diarreia o tempo todo. Tomar uma água meio ruim ali dá uma diarreia. E é para isso que serve possivelmente o apêndice, né? Que a gente diz que não serve para nada, né? Ele é uma espécie de reservatório das bactérias que tem que ter ali no intestino, né? Então, na diarreia, tu meio que perde as bactérias, pode ter em lugar de ter uma hiperinfecção pela chegada de uma bactéria estranha, ou comum até, mas só ela sobrou, tu tem ali o apêndice como um repositório de uma mistura fina, vamos dizer assim, que vai recolonizar adequadamente o teu intestino grosso, no caso, né? Que é o que está mais sujeito à diarreia. Então, essas características todas, hoje em dia, a evolução delas é meio perdida, porque o ambiente é muito estranho e a gente vai ter que futricar nisso aí, porque não existe
E outra, né, voltar para o ambiente natural também, aí metade da população que consegue estar viva hoje estaria morta se estivesse num ambiente mais natural, entre aspas. Então, não é uma opção também muito viável, ou seria muito aristocrática, né, e que aí, né, eu que sou míope desde os 12 anos, né, teria problemas no ambiente natural de maneira natural. Então, nós somos seres já protéticos, né, ou ortoéticos, sei lá. Mas é o melhor dos mundos possíveis, né? E se você lembrar da crítica de Voltaire, do Dr. Pangloss, a teoria do melhor dos mundos possíveis, ele fala justamente dos óculos, né? Que os narizes existem para suportar os óculos, no melhor dos mundos possíveis. O nariz parece que ele tem muito a ver com a nossa capacidade, diferente da maioria dos primatas, de andar na água, né? Pensa, se tu tivesse que nem um nariz de chimpanzé, que é abertão aqui, se tu entrar na água, tu vai ter aquela sensação de queimação que dá quando entra, né? E como o nariz consegue fazer um pequeno fluxo de ar, mantém o ar para fora, e tu pode ficar nessa posição que a água não entra aqui. Então, aí tem várias teorias malucas até de que o ser humano não ter pelos, ter o nariz voltado para baixo, uma série de características sugerem que nós somos um dos pouquíssimos primatas que nadam, né? Embora muitos humanos não saibam nadar e morram, né? Mas assim, nem que seja de gatinhas, né? De cachorrinho, aliás, a maioria das pessoas consegue se virar razoavelmente pequenas distâncias, né? Eu pratiquei natação durante muito tempo e sei que também pratica, né? Mas então o nariz é muito útil para poder nadar, né? Mas enfim, características humanas condicionam a nossa moral. Então, o nosso tempo de maturação, né, faz com que a gente tenha cuidado, carinho com as crianças, que é um investimento muito grande da sociedade às crianças. Então, e elas são muito frágeis, então é inato um pouco um certo sentimento de cuidado com as crianças, e as sociedades reforçam essa preocupação. Então, a moral ela tem base nessas coisas muito, muito concretas, né? Que é como é complicado cuidar de uma criança humana. Então, todas as nossas sociedades têm uma certa ética. Bom, aí varia, né? Tem a questão de a criança é perfeita, o patriarca levantou acima da cabeça, tem todas essas questões também que talvez a nossa lógica de abundância absurda de hoje em dia faça com que a gente se distancie de alguns institutos que entre os indígenas, alguns povos indígenas brasileiros, se a gente contar o que eles fazem para o cidadão brasileiro urbano, né, vai ficar horrorizado, né? Então, a moral também tem muito a ver com as condições de vida. Aí até a grande briga ali de contrastar Velho Testamento com Novo Testamento, né? Olha, Jesus era um cidadão, mais ou menos, de um império romano já bastante organizado, de relativa organização, comércio, línguas, um certo controle jurídico, era já uma sociedade bastante avançada, né? Sim, para a época era mais avançada. O que ele traz de novidade é uma ética da generosidade, vamos dizer assim, né? De uma generosidade um pouco desinteressada, pensando que o fim está próximo, então se comportem porque vocês vão ser julgados daqui a pouco, né? Essas ideias que ele traz, que o cristianismo traz, ou que Jesus traz, elas têm uma razão de ser e elas enriquecem o Império Romano cai logo em seguida, mas não vou supor que seja por culpa do cristianismo, e depois se desenvolvem outras culturas a partir daí, tem a reforma protestante, calvinismo, vai ter a influência no capitalismo, né? E o iluminismo. No iluminismo e tudo mais, tudo isso o pessoal costuma contrastar, né? A razão contra a religião. Não, isso é balela Sim. de alguns iluministas, né? Mas o que vai manter uma certa tradição, e nos últimos 2 séculos, até um reestudo dos textos bíblicos, né? Infelizmente, o Novo Testamento foi bem menos preservado do que o Velho, né? Tudo isso nos leva a uma certa
prosperidade, um certo conforto, uma certa segurança, que gera outros padrões de ética. Então, o nosso conforto material e institucional da segunda metade do século XX e agora do início do século XXI, que está meio esquisito, né, nos levam a ter grandes expectativas, né? Então, agora é cada um com a sua dor, traga aqui e mostre o quanto você é explorado, que nós temos generosidade para todos, menos para os que eram os dominantes anteriores, né? Felizmente, né, diferente de ti, eu sou um negro, né? Tu que é um branco, tu é o representante da hegemonia antiga, que é culpado de todos os danos e não é responsável pela prosperidade. Então, nós estamos num momento de discussão ética louca, muito louca, mas sempre é assim também, né? Não dá para adorar essa pílula. Isso que está acontecendo agora já aconteceu de outras maneiras muitas vezes, né? E pelo menos nos últimos 400 anos tem dado muito certo. Nós né? já tivemos Pode desandar nos próximos anos? Pode, mas a perspectiva é que esteja melhorando com dores, né? Dores do crescimento, muitas brigas aqui, acolá, mas o grau de paz que a gente tem hoje em dia é indescritível, é incompreensível, talvez, né? Como é que estão os duelos? Não, a gente não faz mais duelo. E como é que é não sei o quê? Não, isso é proibido. E não sei o quê? Também não pode mais. E, ao mesmo tempo, porque não tem todos esses danos, a vida é longa e próspera, né? Isso gera um novo patamar ético, um novo ambiente moral de costumes e novas expectativas éticas, novas reflexões, novas regras, né? Então, de transcendente ou de objetivo, da perspectiva humana, eu não vejo nenhuma chance de haver, porque sempre é a natureza humana que ela própria se altera conforme a gente começa a usar óculos, dentadura, de repente prótese de quadril, Viagra, né? Essas coisas todas que mudam até a expectativa de vida. Nós dois temos mais de 50 anos, né? Mas a gente se sente, sei lá, como um cara do início do século passado, ou seja, em 1900 se sentia aos 30 anos, talvez. Bom, então, essas alterações têm efeito sobre a família, sobre a relação entre as pessoas, a questão da paternidade, da maternidade, da carreira, da cidadania, tudo isso muda porque as circunstâncias mudam demais, né? Há uma base de ser humano que permanece, sei lá, uns 10 mil anos ou até mais, né? Mas nós estamos num limiar em que isso também está mudando muito, né? Então, eu dei o exemplo do óculos, eu falei do Viagra, né? Falei de uma série de coisas que afetam a coisa minudente do dia a dia do ser humano e das relações do ser humano consigo e com os seus semelhantes ou seus dessemelhantes. E isso tende a complicar ainda mais conforme a gente tem que perguntar, e esse programa de computador senciente, ele tem alma, né? Como é que a gente vai colocar o cristianismo para futuras máquinas talvez inteligentes, ou o cara que foi colocando prótese, e lá pelas tantas, a última parte biológica dele morreu e ele continua dizendo, não, mas eu sou fulano de tal ainda. Como é que a gente vai tratar? Isso é um ser ciente? É um ser humano, né? Então, não temos respostas para isso. A gente vai ter que ver como é que isso vai surgir, se surgir, eu acredito que vai surgir. Imagina que tu, Aurélio, tu tem agora, então, mais de 50 anos. Vamos entregar a tua idade aí para não... Aí, digamos que tu sofre um AVC. Aí tem a técnica, substitui aquela parte que morreu por uma prótese. Pode ser dentro da cabeça, pode ser fora, não interessa onde é que é, mas vai se comunicar com o resto. Aí tu vive mais 1000 anos, tá? A parte física também sobrevive muito mais tempo, que houve avanço aqui e colar, mas vai morrendo aos poucos e vai sendo substituído. Daqui a pouco, ou daqui a muito, né? Pode ser que não tenha nenhuma parte original. E pode ser que não tenha nenhuma parte mais biológica. Mas tu não é ainda o Aurélio? Sim, porque a consciência de si é ontológico. A noção de ser é ontológica. Assim como tu pode trocar célula por célula e continuar sendo o Aurélio,
Tu pode, inclusive, trocar cada parte biológica do teu corpo por uma parte sintética, eletrônica, digital, sei lá qual é. Sem perder a consciência de si. Sem perder a consciência de si. E aí, isso é uma nova situação que a gente ainda vai ter que ver para ver como é que a gente vai reagir em relação a isso. A princípio, tem a questão de um certo respeito pelo ser senciente que compartilha razão e alguns sentimentos, né? Só que os sentimentos, então, a criança humana, ela demora muito tempo para crescer, a gente dá um super valor para ela, certo? E se começar a ser fácil, se a criança já nascer falando, né? Tudo isso vai alterando a situação, assim como a própria abundância muda a nossa moral, né? É aquela lógica do cara que vive no deserto, né? Tu não nega água para um estranho, até porque tu quer que não neguem uma água quando tu precisar. Se tu estiver vagando pelo deserto e encontrar um grupo, tu precisa ser acolhido. Regra de ouro. Essa de reciprocidade, né? Ela não é que tu tem que fazer exatamente igual que o outro quer para ti e vice-versa. Não. É que tu tem que te colocar no lugar da outra pessoa e aí resolve aquele problema do paradoxo, como tu coloca, né? Eu gosto de peixe e tu gosta de carne. E aí, se a gente vai comer junto, só tem um pedaço de carne e um pedaço de peixe, eu fico com a carne e tu fica com o peixe, porque um deu para o outro que ele acha que ele preferia. Não. Eu vou dar para ti aquilo que tu prefere. Por isso que eu sempre faço a ressalva. Eu sempre faço a ressalva da regra de ouro no Evangelho como uma coisa que não me cai bem. Eu coloquei isso no livro. Mas eu já te resolvi ela faz tempo. Né? Eu sei. Bom, tá bom. Só não pode interpretar ela tão ao pé da letra. Sim, agora eu entendi seu ponto de vista, eu queria fazer umas considerações, até para retomar o ponto inicial. Você coloca a questão das circunstâncias tecnológicas que foram... E da própria natureza humana que se altera. Que o Ocidente moderno proporcionou, e a gente foi responsável por isso. Mas eu acho que nós temos uma prova de que as questões colocadas por Heráclito e na decorrência de Heráclito, as fés e os mandamentos de origem transcendente, assumidamente transcendente, porque a Bíblia é um livro assumidamente transcendente, é a palavra de Deus. Então ela é o logos de Deus, é o verbo de Deus. Então é uma moral transcendente. E ela tem, para mim, elementos fundamentais de uma boa moral. Quais sejam? Os elementos negativos, chamados direitos humanos negativos, que são de não ser morto, de não ser violado, na sua liberdade sexual, no estupro, né? E de não ser roubado, privado do que é seu. Tá? E tem elementos positivos, que é a responsabilidade por seus atos e o amai-vos uns aos outros, que nossa sociedade inclui... Honrar pai e mãe... Amar a Deus, são mais leis cerimoniais, embora estejam em linha com essa coisa. Pai e mãe, não, é tipo um dever do filho de cuidar do pai. Sim, que está dentro da lógica mais geral do Evangelho, que é de amai-vos uns aos outros, assim conhecereis que são meus discípulos. Tá? O Perifite e outros filósofos acham que o amai-vos uns aos outros teve uma influência extremamente benéfica sobre a moral do Ocidente, e os teóricos como Taberini, como Acemoglu, que falam da questão da moral que é decorrente disso, o amai-vos uns aos outros inclui respeitar o outro, né, respeitá-lo como indivíduo, amá-lo como indivíduo, porque ele ama o outro como a ti mesmo e ama o outro como Deus, né? Como ama Deus, como Deus nos ama. Então essa moral transcendente ela não vai no sentido do benfazejo, e ela tem uma diferenciação importante. Nós somos as primeiras sociedades, e no caso português não se aplica ainda, né? Não chegamos lá, em que nós temos uma moral que é a mesma para o nosso grupo familiar e para o grupo geral, para o público. Quer dizer, amamos os outros como a ti mesmo. Nós somos o que Westminster coloca como a democracia dos pecadores. Né? Ou seja, essa ideia que vai levar para a democracia, que está lá no embrião na Grécia, mas que vai adquirir uma forma moderna muito mais evoluída
com esse elemento do amai-vos uns aos outros também, que é essa moral de ser honesto, de ser verdadeiro, de cooperar voluntariamente também com o outro, independentemente dele ser da nossa família ou não. É a moral que sai da moral de grupo, de clube, para claro que isso é imperfeito, tá? Óbvio que isso é imperfeito, mas que isso é uma influência bastante positiva para a prosperidade das sociedades e para o bom ordenamento e harmonia das sociedades. Então, uma moral que trate todos como iguais, do ponto de vista do pertencimento a uma única espécie, do pertencimento à comunidade humana, e não mais aquela comunidade apartada de grupo isolado e tribalista, ela é benfazeja, ela é provadamente benfazeja. Há dados, o Taberini traz dados, o Semoglu também traz dados, que quando se adota essa moral, as sociedades prosperam mais do que aquelas sociedades que adotam uma moral de grupo, uma moral tribal, uma moral, tudo para a minha família e ferre-se o resto. Não tem cuidado com o público, que é uma coisa bem brasileira também, né? Infelizmente é uma característica brasileira, que o Roberto da Mata sempre insistiu, né? Essa moral familiar brasileira que dentro da família, dentro do grupo, dentro do clube, existe uma moral, e quando é para fora é outra moral, não me importo com o destino do outro. Isso tem E isso também, só para concluir... Isso tem um ancestral mais vetusto, que é o Sérgio Buarque de Holanda, que tu não gosta muito. Sim, também. Eu não gosto muito em outros aspectos, nesses aspectos ele tem razão. Tem também uma coisa que Dalimpo está tocando muito, que esse amai-vos uns aos outros, ele inclui a caridade. A caridade é enfaticamente pregada no Evangelho de uma maneira que não tinha sido pregada antes. A caridade, claro, embora seja muito forte na sociedade romana, e o próprio estoicismo e o próprio governo romano vai ser forte nisso, né? Nos patronos e tal, essa coisa toda. A necessidade de socorrer os necessitados. Agora, socorrer os necessitados, e aí é uma grande discussão no mundo hoje, nós vamos fazer um programa sobre isso, socorrer os necessitados sem abrir mão da responsabilização pessoal, de responder pelos próprios atos. Quer dizer, não pode ser uma coisa que isente a pessoa de ter reciprocidades morais à caridade recebida. De ter que cumprir regras morais, porque isso degenera. Quer dizer, quando você dá sem pedir nada em troca, sem pedir responsabilidades em troca, a partir de uma teoria sociogenética, você causa um problema de degeneração moral daquele grupo social que é beneficiado sem que tenha uma contrapartida. Então, isso é uma questão importante a ser... E é uma discussão presente e que vai ser cada vez mais presente na medida que a abundância vai nos livrando de ter que exercer certas funções obrigatoriamente. As máquinas os substituem e tal. Então, você tem que socorrer os necessitados, como tinha que socorrer no passado também. E veio essa ideologia cristã, que está no Evangelho, de socorrer os necessitados como parte do amai-vos uns aos outros, que eu também colocaria honrar pai e mãe, dentro desse mais geral aspecto do amai-vos uns aos outros, e que isso é absolutamente coerente com a ideia do logos de Heráclito, a meu ver. Então, se há Deus, beleza, há Deus, metafisicamente, você chega a um elemento Deus. Há uma diferença entre ele ser contingente e ser necessário? Sim, há uma diferença. A diferença entre o ateísmo e o teísmo. Basicamente, é a diferença entre contingente e necessário. Tá? Então, o universo é uma necessidade, porque ele é a partir do momento que... se há Deus, eu vou concordar com Heráclito e com o Evangelho, com esse excerto do Evangelho, que Deus tem um logos, que ele tem uma razão, que ele tem um projeto, que é o melhor dos mundos possíveis de Leibniz, um mundo contingente, e esse projeto me parece coerente com essa moral negativa, o direito a não ser vítima, o direito de ser preservado da maldade humana, ou seja, ele interdita o ato de maldade de um para com o outro, e na contrapartida, como direito positivo, o dever positivo, né? Moral positiva, o dever de socorrer e o dever de amar o outro como um igual. Amar o outro como a ti mesmo, e isso inclui
todos os outros, não só os outros da minha comunidade familiar. A gente não ama os outros como nós mesmos, né? É um exercício. Nós somos seres falhos. Assim, Às vezes, tem casos patológicos que a gente ama mais o outro do que a si mesmo, né? Os casos de relacionamentos aí. de codependência. O cara endeusa o outro e se deprecia a si. Que também teria errado a dose aí, né? Sim. Porque aí tu não ama a si mesmo como tu ama ao outro, que tu ama mais o outro do que a si. Mas, enfim, eu sou muito mais, não vou dizer pé no chão, né? Mas aí tem muitos mistérios no que tu acredita que para mim não fazem. Não, eu acho coerente com o que Popper disse. Eu elegi o meu profeta. Ele elegeu até o teu Deus, né? Sim. Porque ele é decorrência de eu escolher meu profeta. O meu profeta ele não é apenas Jesus Cristo, o Evangelho. Ele é a contextualização, e aí Popper volta para a questão da sociedade. É uma interpretação sobre o que é a palavra. Sim, mas essa interpretação ela tem que estar baseada em todo o contexto da época que ele viveu, a filosofia greco-romana, que tem uma influência decisiva ali, absolutamente decisiva. É que as nossas fontes sobre Jesus, elas são... Não, mas você pode imaginar um homem que pregava, o que Luciano Samosata chamava de Nós temos o sofista Paulo de Tarso, que nem conheceu pessoalmente, teria tido visões. Que pode ter sido um personagem histórico ou não. A sociedade de Jesus é menos controversa. Mas não tem carta dele, os que têm carta são os mais com cara de serem verossímeis e históricos, né? Sei. Carta. Já se sabe que... Os evangelhos são as fontes menos certas do que as cartas dos apóstolos. Entenda, isso eu teria que fazer outro programa sobre isso. Sim, eu trouxe toda essa... O que eu coloquei até como resposta a isso, que eu tinha que responder a questão dos apócrifos e tal, né? Mas, bom, o fato é que o resultado é que importa nesse ponto. Nesse ponto, o resultado. Eu não sou utilitarista. Mas o resultado é que importa. O que é o cristianismo ocidental? Ele recebeu do imperador Constantino, no concílio de Constantinopla, no crédito de Nicéia, né? Ele recebeu aqueles 4 evangelhos, que são os canônicos. A partir dali são canônicos. Escritos dessa forma. Existem problemas de tradução. Eles também são apócrifos no sentido de que não foram as pessoas que está no título do livro, não foi Mateus, não foi João, não foi Aí é outro... Sim, mas entenda. Os que são oficialmente apócrifos são os que foram não considerados oficiais. Aqui apócrifo e não apócrifo tem um sentido técnico, né? Que não é o... Mas a maioria deles a maioria deles é fragmentário também, tem todo um problema aí. Eu explico no livro. Esse que eu falei do ad principia erat verbum, aliás, não sei como é que é isso em grego, isso foi escrito provavelmente em grego, né? É em grego. É considerado uma colocação posterior, tá na Bíblia de não sei qual. E que concilia a filosofia grega, o cerne da filosofia grega, com o cristianismo. É essa conciliação, isso Popper faz questão de enfatizar, porque Popper é um entusiasta da chamada sociedade aberta, que é greco-romana, e que ela teria uma continuidade no tempo, e que essa continuidade ela é devida em parte, não toda, ele não é um cara que também sem o cristianismo não seríamos nada. Não, ele concorda que o cristianismo ele vai se fundir a isso, e ele é parte disso, e é parte importante disso. Até pelo cultivo que o cristianismo ocidental sempre teve, pelo estudo da filosofia, pelo estudo das ciências, pela fundação das universidades, pela busca do conhecimento, a busca pelo conhecimento, que é isso que, como você disse, que o Popper tem essa filiação a Platão, no sentido de buscar o conhecimento. E buscar o conhecimento também é, como Heráclito dizia, buscar conhecer o Logos de Deus, buscar e compreender as razões de Deus para o universo. E me parece que, e aí os resultados mostram isso, que essa moral negativa de interditar a violência de um contra o outro,
E, por outro lado, incentivar, e aí vamos para Adam Smith, se você quiser, incentivar a cooperação com o outro, tá? Incentivar amar o outro, e qualquer outro, não só o do grupo familiar, me parece que é uma moral transcendente muito boa e que me deixa muito confortável ao escolher meu profeta. Eu penso mais naquelas simulações de computador que testam, por exemplo, se todo mundo usasse a regra do levar vantagem, qual seria o resultado? Sim, sim, O sim. resultado é X. Se houvesse um princípio de cooperação, mas se o cara te trair, aí tu não aceita mais, vai ter um outro resultado. Se tu Conheço esse reagir à dilema aí. traição, mas der um certo grau de perdão, tem outro resultado. E eles vão chegar na conclusão que, inclusive, tu não deve ser um otário total, não, tipo, outra face não funciona, mas tu tem que ter um certo grau de perdão. Então, já foi testado, assim, Sim, qual é o mas isso melhor... não funciona em todas as sociedades. Embora O que eu eu. estou dizendo é que se tu fizer essas simulações, tu vê sociedades se desenvolvendo, tá? E aí tu vê quais as que têm a tendência de dominar, de se tornar a forma mais bem sucedida. E nessas simulações aqui, que eu simplifiquei bastante a coisa, mas grosso modo, tu tem um princípio de abertura. A princípio, trata o outro com grande generosidade e tudo mais. Se ele me trair, eu mantenho afastado, dando a chance de Uma segunda perdão chance. eventual, né? É. Esse é o que tem melhor resultado, tá? E Uhum. se aproxima um pouco de uma interpretação razoável, né, da moral cristã, que ela não é otária, né? Os cristãos não são otários, mas tem toda uma ideia, uma grande novidade de uma predisposição ao perdão que não era muito comum na antiguidade, né? Exatamente. Pode ser que esteja na base Do do perdão processo. e também uma coisa importantíssima nas teorias da graça, da redenção, de se redimir. Perdão, Não, mas essa é a ideia, o perdão perante mim e perante Deus também. Aí é exatamente, só é um lado redenção. mais metafísico da coisa. Não deixa de ser uma relação de reciprocidade, porque Jesus coloca a relação homem-Deus como uma relação de reciprocidade. Mas aí se tu for... A gente sempre se enrola quando vai para o lado concreto da teologia, né? Porque na perspectiva calvinista, Deus tem poder absoluto para te salvar, e aí tu vai ter que perseverar, mas ele já te deu a força para perseverar também. Exatamente, que o jansenismo se aproxima muito disso Eu dentro do não sei se Brasil. tu é mais calvinista ou mais arminiano. Não, veja bem, mas o arminiano é uma decorrência Você é do. católico, né? Sou católico, mas dentro do Mas tu é mais catolicismo, protestante, Aurélio. tem muita pessoa que me critica, né? Hã? Eu sou um pouco crítico dos jesuítas, porque eu acho que os jesuítas têm muito essa coisa de vamos mudar o mundo, tá? E tinha aquele germe do pós-modernismo, que era o de tratar todas as culturas igualitariamente, igualar as culturas, são iguais e tal. Não acho que seja assim. Eu acho que tem muito erro na conduta jesuíta, incluindo modernos jesuítas, que são no Brasil, eles são meio esquerdistas até. Bom, As obras salvam, tudo graça. Essa graça ela pode ser. não, mas aí tem Luiz de Molina aqui. Luiz de Molina, eu vou concordar. Só que os jesuítas não seguem o jesuíta Luiz de Molina o tempo todo. São os arminianos que a partir do calvinismo, vão seguir o Luiz de Molina, vão seguir o molinismo. E até o William Lane Craig que diz que o molinismo é o verdadeiro calvinismo, porque Molina explica melhor a questão da graça e do livre-arbítrio, principalmente, né? Porque ele recoloca o livre-arbítrio. Do que o próprio Calvino. Mas disso teve a corrente jansenista, que é muito interessante, que teve a adesão de Pascal. Né? Ninguém menos que Pascal aderiu a Jansênio, que foi excomungado. Excomungado não, a teoria dele não foi aceita pela igreja, não chega a ser excomungado. Então, por se aproximar demais do calvinismo, por colocar a fé. Mas hoje
Se você for o entendimento atual da Igreja Católica, aquela concordata que foi feita com uma das principais denominações luteranas, de que só a fé salva, ajudada pelas boas obras, isso já vai se aproximar do molinismo. Como é que as obras ajudam? É complexo, mas eu tenho que fazer uma questão teológica muito grande aqui. Eu até, meus limitados conhecimentos de teologia, teria dificuldade de explicar isso em termos inteligíveis pela maioria. Mas, então, eu fujo dessas questões metafísicas sobre se Deus é necessário e tudo mais. Se pedir para eu responder, eu respondo, né? E aí eu acabo me lembrando que eu não acredito nisso. Quanto mais eu entro no detalhe, eu penso, mas no fundo isso não faz sentido, né? Tá bom. Mas assim, com uma ética que funcione, né? Eu me engajo. Bom. Aí eu penso, então assim, dar a outra face, isso dá certo? Assim, de maneira radical, não dá certo. Claro, a sociedade de hoje é muito mais tranquila, muito mais segura, né? Mas mesmo hoje, dar outra face é meio maluquice. Né? Tá. O Alcorão não é muito diferente da Bíblia, né? Até porque ele mantém os mesmos pais fundadores, né? Abraão, né? É uma religião abraâmica. O profeta era comerciante, era um cara muito mais prático. Né? Exatamente. O profeta é bem registrado pela história, um personagem histórico bem registrado. É um personagem histórico de 600 e pouco, né? Inclusive ele estabelece uma associação meio que dinástica para ele e tal. Bom, mas a Sharia não funciona. A Sharia não tem feito boas sociedades. As sociedades bem-sucedidas. Até as cruzadas estava indo bem. Não, mas aí entra o Ghazali, né? O Ghazali com aquela teoria, vamos descartar tudo que é greco-romano, porque eles até então, eles seguiam com o greco-romano, eles eram admiradores. Eles preservaram. Grande parte e tal, né? Tá, mas aí vem o Ghazali, um filósofo, teólogo islâmico, que é a partir do... que ele interdita isso e dá a sentença fatalista. Deus faz tudo acontecer o tempo todo. O tempo todo. Tira o livre-arbítrio. Para que você vai buscar o conhecimento? Aliás, interdita a busca pelo conhecimento. Né? Enfim, eu acho que... Tem até aquela passagem da Bíblia, né, que o Santo Agostinho reverteu. Eu explico isso no Evangelho segundo a Filosofia, porque a passagem original diz: Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque provaram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem está sendo condenado ali é o conhecimento. Claro que aí você vai dizer, mas é o julgamento que está sendo condenado. O conhecimento do bem e do mal é julgar. Julgar o que é bom e o que é mal. Aí a gente volta para o Aulio Gelio. Né? O Aulio Gelio vai dizer, tem o campo neutro aqui, tem o campo do mal e tem o campo do bem. E toda e qualquer sociedade, e aí voltando para o Aulio Gelio também, porque ele era defensor do direito romano, das maravilhas do direito romano, porque era uma novidade o direito romano em termos globais, em termos da história das sociedades. Ele defende, então, o direito romano, que é a ideia de que a gente deve codificar, transformar em direito e dar toda uma estrutura a isso, o que é o bem e o mal, que as sociedades têm que escolher o que é o bem e o mal. As sociedades têm que impor moral. Isso é moral. Escolher o que é bem e o que é mal. E o que é neutro. E essa é uma das coisas que eu critico, não é que eu critico, que eu digo que não pode ser interpretado ao pé da letra do Evangelho, diga sim quando for sim, não quando for não. Peraí, existe um degradê entre o sim e o não muito grande. Né? É extenso as possibilidades entre o sim e o não. Depende da formulação da pergunta. Exatamente. Então, a gente tem que ter cuidado com as interpretações de que tudo é preto ou branco, né? Há tons de cinza. Enfim. Dito isso, eu acho que concordo com o Popper. Nós devemos sim buscar uma moral transcendente. E aí, remetendo Heráclito, partindo do pressuposto, ainda que não exista, podemos partir. Porque as questões metafísicas não serão resolvidas. Deus não vai aparecer aqui para respondê-las para nós. A não ser no juízo final. Tá, mas Deus não vai entrar em rede de internet aqui, no Facebook, e vai dizer, olha, é assim, tá?
Ele não vai revelar o logos dele. Mas nós podemos presumir de que haja um logos. E é melhor que a gente presuma que haja. O resultado mostra que é melhor que a gente presuma que haja. Porque as sociedades que optaram pelo tal, quer dizer, pelo taoísmo de não presumir que haja um logos, de deixá-lo como incognoscível, não se deram tão bem, não foram tão bem sucedidas quanto sociedades que optaram, e aí eu incluo também os islâmicos, em determinado ponto, em determinado momento, optaram por ter reconhecer esse logos, a existência desse logos. Ou seja, a existência possível de uma moral transcendente. E aí concordo com Popper de novo quando ele diz que nós escolhemos os profetas, nós elegemos os profetas. Mas nós elegemos profetas esperando que os profetas estejam falando por Deus ou sejam Deus, que é o caso de Jesus Cristo. É o famoso tomara. Mas, amém. Voltando à questão do transcendente, sempre que falo em transcendente, eu tendo a contrastar com o imanente. Tá? Então, qual é a ideia original de transcendência que surge nessas discussões da filosofia, talvez, né? É a oposição do mundo das ideias transcendente, que vai dizer que a realidade das coisas, mesmo das coisas materiais, né, não está nelas mesmas, mas está no mundo das ideias, que pode ser visto como a razão. Não é... E a prova disso é que tudo que te cerca aí, nesse teu ambiente, como o que me cerca aqui, é fruto da transcendência, é fruto das ideias. Do ponto de vista dessa forma de organizar o conhecimento. Não, porque é artificial, né? É artificial. O que é artificial é um artifício. Ele nasceu de desenvolvimento de ideias que se transformaram em tecnologia. E tem a perspectiva do Aristóteles, né, que é a da realidade imanente, que é mais intuitiva, ou seja, a realidade desse troço aqui está nele mesmo, né? Tu pode apenas distinguir uma parte que é material, no caso aqui é tipo um plástico, e plástico não diz muito bem o que é plástico, porque plástico, na verdade, é mais uma qualidade ser moldável do que é feito. A gente pensa em plástico, a gente pensa em certas cadeias de carbono, vamos dizer assim, mas isso é uma compreensão mais recente. E tem um formato dele que pode também relacionar com o projeto, que poderia ser a ideia de ideia, né? O projeto desse controle remoto aqui da televisão ali, tem essas duas características, duas coisas que não são independentes, né, mas que podem ser pensadas separadas, matéria e forma. Né? Isso é bem na lógica aristotélica de que a realidade é imanente, está na própria coisa. E qual é a realidade imanente do ser humano e das relações sociais do ser humano? Ela está no mundo das ideias, na mente de Deus, ou está também, ou principalmente nelas mesmas? Ou seja, aí o Aristóteles e o Platão vão ter, com base nessa ideia de que, no caso do Platão, existe um mundo das ideias eterno ou atemporal, no qual as ideias perfeitas existem desde sempre, as Logos. respostas estão lá. Que é Logos, né? Ele fala em Logos também. Né? Como é que é o cara da falsibilidade, o Popper? Então, ele tem um pouco essa perspectiva platônica, né? Isso ficou muito evidente quando ele disse que o conhecimento está dentro do livro, né? Isso é muito engraçado. Ele não está pressupondo um sujeito que precisa pensar aquilo, que pode anotar, mas depois ele tem que decodificar e reinterpretar e tudo mais. Isso contrasta muito com a perspectiva aristotélica de que é o sujeito humano que tem que conhecer as coisas, né, que tem que julgar, fazer o juízo, e principalmente na área prática, política e moral ou ética, né, o Platão vai ter aquela ideia de que o homem não é mau, ele é apenas ignorante. O que significa isso? Se ele lembrasse daquilo que ele viu no mundo das ideias, ele seria bom. Né? E aí não tem muito espaço para a liberdade também, né? Porque, enfim, se todas as ideias existem objetivamente no mundo das ideias, no mundo da razão, se preferir traduzir, então não é tanto uma questão de tu inventar, tu tem que lembrar ou descobrir, né, qual é a verdade objetiva.
O Aristóteles, em relação às questões práticas, ele tem uma visão muito mais moderna, num certo sentido, que é a seguinte: as situações do mundo sublunar, né, atmosférico, e no nosso mundo aqui, terreno, né, elas são muito imprevisíveis, muito incertas, estão sempre surgindo coisas novas que não existiam antes, não estavam lá no mundo das ideias as respostas disso. São novas configurações que tu tem que entender e propor uma solução para aquilo, né? Então, dá espaço para a criatividade. Ok, de um ponto de vista eterno, divino, que é onisciente, onipresente e tudo mais, a lógica do Platão funciona muito melhor. Então, se coubesse a Deus ter uma ética, ele não tem uma ética, ele não convive com outros deuses, né? Ele é um único, né? Ou ele convive talvez apenas com o ser humano, com os seres que ele criou, né? Enfim, a ética de Deus é uma ética também da necessidade. Mas e a ética do ser humano, que é um ser que não sabe o que vai acontecer amanhã muito bem, né? Tá, eu imagino que amanhã vai amanhecer, vai ter jornal, vai ter isso, vai ter aquilo, mas pode ter, sei lá, uma guerra nuclear. Enfim, eu não sei o que vai acontecer amanhã, seja na coisa mais dramática, seja na coisa mais murrinhenta. Nesse mundo de incertezas, né, o Aristóteles propõe uma ética baseada no exemplo das pessoas excelentes, das pessoas inteligentes, nas pessoas virtuosas, nas pessoas com boa disposição de caráter, nas pessoas sensatas, nas pessoas experientes. Esses exemplos, eu imito esses caras, né, meio que sem saber por que eu estou imitando, tipo, o cara é importante, eu vou imitar ele porque ele é bom, né? Posso até imitar a pessoa errada, nesse sentido. Aí tem a questão da sorte, ou seja, e se eu viver numa sociedade de pessoas más? Eu estou ralado, né? Não tem jeito. Mas supondo que haja perto de mim, que eu não viva na miséria, que eu possa, então, ter tempo para prestar atenção em como é que são as pessoas virtuosas, imitar essas pessoas e pegar um pouco do jeitão, da inteligência, da sabedoria dessas pessoas aos poucos, lá pelos 20, 30, 40 anos eu vou me tornar eu talvez mesmo, um homem virtuoso, um homem excelente, para não ser a tradução machista latina, né? E essa perspectiva não é muito transcendente, ela é muito quase que sociológica, né? Como é que é a ética do Aristóteles? Sociológica biológica. Eu imito os exemplos, os bons exemplos, eu aos poucos me aproprio da sabedoria que há nesses bons exemplos, da sabedoria até diante, sei lá, do banho frio, né? É uma sabedoria que eu vou desenvolvendo aos poucos. E eu, a princípio, posso ser ensinado, se não houver nenhum defeito moral... Mas isso está sujeito a equívocos de toda ordem. Isso está sujeito a equívocos de toda ordem. Equívocos interpretativos. Mas a outra também, porque quando tu escolhe, eu vou seguir Maomé, eu vou seguir São Paulo, enfim, né? Eu também estou escolhendo os profetas de qualquer maneira. Exatamente. Está sujeito a equívocos de toda ordem. Não há garantias para o ser humano. Claro que se tu acredita que tu pode acessar o Espírito Santo, pedir ajuda dele e ele pode te ajudar a fazer a interpretação certa, ok, valeu. Mas, como tu deve ter notado, nem entre os cristãos isso deixa muito claro qual é a linha que deve seguir. Claro que não, eu concordo com você. Agora, Leibniz se mostra, se nós formos na perspectiva 2021, século XXI, 300 e tantos anos depois, Leibniz mostrou que tinha razão. Hoje, seja por ponto de vista imanente, seja do ponto de vista do mundo das ideias, do transcendente, nós vivemos no melhor dos mundos possíveis. Né? O resultado prático é esse. Mas tu não é um racionalista e tu está pegando o exemplo de um racionalista. Hein? Leibniz não é racionalista. Ele é classicamente considerado um filósofo racionalista. Sim, mas aplicado ao transcendente. Ele é o pregador da transcendência. Ele é o pregador do Deus contingente, do Deus arquiteto, e como tal, ele é reconhecido, ele é cristão, declaradamente cristão, e reconhecido do mundo cristão, dos dois lados. Isso é interessante, que Leibniz ele não se definiu, ele ficou em cima do muro quanto a ser católico ou protestante. Né? Embora tenha se criado na cidade luterana, ele
Ele ficou transitando entre esses dois mundos, inclusive nos reinos alemães. Mas ele não toma partido. Questões políticas, né? Ele não toma partido, ele evita tomar partido. Mas ele é reconhecido pelos dois lados como um homem, como um filósofo que é cristão, e é cristão, profundamente cristão, ou seja, que ele em nada do que ele diz contraria o que nós temos por fé. Pelo contrário. Mas tu tem um outro modelo aí que tu pode tentar conhecer, que é o do Berkeley, né? Bispo Berkeley, que é o único que eu me lembro, que eu conheço, que é o único empirista idealista. Porque para ele a realidade objetiva são as ideias da mente de Deus. Qual é a diferença de uma coisa real e de uma ilusão? As ilusões são as ideias que são só da nossa mente, que não são compartilhadas pela mente de Deus. Então a realidade objetiva é dada porque eu estou vendo, tu está vendo e Deus também está vendo. Isso aqui está na mente de Deus. Então isso é objetivo, né? Agora, se eu alucino, se eu tenho um delírio, aí são ideias que são só minhas e por isso que elas não são objetivas, porque elas são só minhas. Sim, tem um mandamento. Enfim, soluções curiosas para essas questões metafísicas existem muitas, né? Teve outro... No final das contas, muitas vezes elas são um pouco tentativas por caminhos diferentes de resolver problemas semelhantes, grosso modo, né? Eu, particularmente, identifico mais com a perspectiva imanentista, vamos dizer assim, do Aristóteles, né? Ou da linha analítica a partir de Aristóteles, né? Aí, quando fala em moral transcendente, eu penso, tá, mas o que quer dizer transcendente? Quer dizer que a lógica das coisas não é o que nós temos aqui em algum outro lugar ou no futuro, na escatologia cristã? A pergunta como foi feita a Popper era em relação a Deus. Escatologia, uma moral que tenha como finalidade a escatologia cristã. Seja Deus como... Não, seja Deus como Jesus Cristo, tá? Seja Deus como a Bíblia, seja Deus como princípio metafísico. E como princípio metafísico, o Popper não nega a existência de Deus. Ele é agnóstico, não ateu. Então, ele não eu sou agnóstico, né? Ele não é religioso, ele não é um praticante religioso, mas ele não nega como filósofo. Acho que teria muita pretensão de um filósofo, né? Ou então, como... Eu não sei se foi Nietzsche ou Schopenhauer, você falou da coisa em si, vou voltar aqui e dizer, poxa, que Deus apequenado, transformado numa coisa tão pequena quanto a coisa em si. É uma crítica a Spinoza. Né? Que a coisa em si é meio que panteísta também. Né? Sim, é Spinoza. Era uma crítica a Spinoza, especificamente. Deus reduzido à coisa em si. Ele diz que isso é ateísmo. Voltaire diz que isso é ateísmo. Na prática, é o ateísmo na prática. Bom, que não é ateísmo geral, é um ateísmo do Deus judaico-cristão, tanto personalista. Exatamente isso. John Gray diz isso, que o ateísmo, tal qual nos conhecemos, é a última conquista do cristianismo, né? É uma derivação do cristianismo. Spinoza parte do universo do pensamento judaico-cristão, da teologia e da filosofia judaico-cristã, para chegar num panteísmo marcadamente de Spinoza, né? Não é o mesmo panteísmo dos filósofos panteístas romanos e gregos, mas é um panteísmo a Spinoza que leva o Einstein, que era muito antirreligioso, né? E para não ter uma briga, uma vez perguntaram, você acredita em Deus? Ele disse, sim, eu acredito no Deus de Spinoza. É uma forma elíptica de dizer se ateu. Mas o Deus de Spinoza não é pouca coisa, né? Eu acho que é. Eu concordo que reduzir Deus a coisa em si é uma coisa meio... Não me faz muito sentido. Assim, é difícil para nossa cabeça judaico-cristã não. Para mim, pensar num Deus tão impessoal assim. Eu tive a vantagem de ter sido ateu. Eu já pensei como ateu. Então, eu consigo compreender melhor o pensamento de Spinoza e ele não me parece, de modo algum, difícil de compreender.
Não me parece um personagem difícil. Não é difícil de compreender, mas de aceitar, talvez. Eu não tô uma coisa em termos de aceitação ou não aceitação. Volto para a eleição do profeta. Não é o profeta que eu É elegeria. que, se eu entendi bem, tu tem dificuldade de aceitar que Deus não fica mudando de ideia, não tem vontades, no mesmo sentido que nós temos. Não, Deus não muda de ideia. Hum? Deus não muda de ideia. Isso, e portanto ele não tem vontade, nem deixa de ter vontade. O que ele quer é necessário e não é querer no mesmo sentido que a gente quer uma coisa que a gente não tem. Deus tem tudo que ele quer. Mas veja bem, a onisciência pressupõe uma inteligência acima do que a gente possa compreender como inteligência. Isso, ele não é É, uma porque pessoa a no gente pode- sentido que eu e tu somos é, pessoas. é, 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 aquela coisa que Francis Bacon diz, a nossa inteligência, ela sofre, a nossa razão é colorida pelos afetos. Os afetos colorem o entendimento. Eu me arrependo muito a Francis Bacon, quer dizer, o problema das Aí, interpretações é isso. Nossos afetos, ou seja, nossos desejos, contaminam o nosso entendimento, colorem o nosso entendimento. assim, até a ideia de Jesus, ela é muito mais estranha, né? Ao mesmo tempo mais intuitiva e mais estranha do que a de Deus, né? Porque Jesus, ele é Deus, aí tem toda a questão, ele já existia antes de nascer. Ele é o verbo de Deus. É o verbo que se faz Aí carne. a interpretação lá que possivelmente é apócrifa dentro do texto não apócrifo, né? Mas Que é ela, aquela parte ali, o início mas é absolutamente canônica para todo o mundo cristão, incluindo os armênios, os coptas e todos mais. Não há nenhuma denominação cristã que negue validade ao evangelho, à introdução do evangelho de João. Nenhuma. Não, eu não conheço nenhum cristianismo que negue validade à introdução, que tenha sobrevivido. Claro que houve cristianismo, por exemplo, no Sim. cristianismo de Marcião, que é um cristianismo do século II, ele sequer cita, sequer ele teve acesso a esses versículos, né? Nesse trecho. Ele usa só o Evangelho de Lucas, basicamente. Ele não usa o Evangelho. No Evangelho de Lucas não tem isso. Não há cosmogonia nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. Não existe cosmogonia. A cosmogonia está ausente. No princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Quando? Porque a tradição, de modo geral, católica e reformada, tende a dizer que Jesus estava junto com Deus Pai desde o início, né? Sim. E o Evangelho de João, inclusive, é o mais enfático em repetir que Jesus mesmo diz nas suas palavras que ele é filho de Deus, que ele é Deus. Mas ele não é filho de Deus que nasce. Não, claro que não. Claro que não. Não. Tá? Tá. Ou seja, Jesus é eterno, vamos dizer assim. Claro que Jesus é eterno. Evidente que ele é. O Logos de Deus é eterno, porque o Logos. Não, é que eterno tem dois lados, né? Tem o fora do tempo e pode ser entendido eterno desde sempre para sempre ou a partir de um determinado ponto. E que não morre, é eterno para o passado e eterno para o futuro. Por quê? Jesus é eterno para o passado, né? É o que o padre diz na missa, mas que qualquer pastor concordaria. Ele diz assim: se nós não acreditamos na ressurreição, toda a nossa fé é morta. Ou seja, se nós acharmos que Jesus morreu na cruz, morreu morrido, tá? E não ressuscitou, então a nossa fé não é nada. Não estamos de acordo com a Ele ressuscitar? Como? Ele pode vir a ressuscitar? Jesus voltará? Sim, ele não diz quando, né? A ressuscitar os vivos e os mortos no juízo final. Mas a ideia mais dominante é de que, diferente de eu e tu, se ou quando morrermos, vão ficar esperando o dia do juízo final, Jesus, ele já está vivo desde sempre, desde já, e aí tem a interpretação, desde sempre, desde logo o início, ou mais ou menos no período da criação
da Terra, do universo, como se queira interpretar, né? A tendência das interpretações é de que ele foi criado logo em seguida, né? Existe uma promessa, a parousia, chama-se parousia. A promessa da volta de Jesus é parousia. Existe uma promessa de que volta logo, né? Tá? Aí, eu, no meu livro, do Evangelho segundo a Filosofia, eu meio que brinco, me permito brincar com isso. É o seguinte, quem está numa condição muito ruim tende a aderir ao milenarismo. E a história demonstra, os movimentos milenaristas foram feitos de gente que estava numa condição não muito boa. Né? Então, eu quero que ele volte logo. Agora, quem tem essa vida de classe média, nossa, no Ocidente, rapaz, dá, espera mais um pouquinho. Enquanto a gente estiver vivo, espera, deixa que não me atrapalhe a minha programação para as próximas férias. Eu já programei. A história atribuída ao Agostinho, né? Tornai-me casto, mas não precisa ser agora. Né? deixa eu aproveitar mais um pouco. Mas o Santo Agostinho jamais disse isso, deixar claro que ele jamais escreveu isso, não existe nenhuma. Claro que ele pode ter escrito aquela história, é a mesma coisa, vale para todos os filósofos da antiguidade. Os filósofos da antiguidade podem ter escrito outra coisa, mas não restou preservado. Não restou, foi só o que foi citado da maneira como foi citado. E Voltaire, que é muito mais recente, né? Aquela famosa frase de Voltaire, eu quero que meu advogado, minha mulher... Aqui que também tem essa característica? Não, deixa eu só dizer a frase do Voltaire. Eu quero que a minha mulher, meu advogado e meu contador acreditem em Deus. O Deus que pune. Chama a atenção de que também vale para Sócrates, né, que a gente tem só a versão do Platão, e vale para Jesus, que a gente tem a versão dos quatro evangelistas, exatamente. Que, com exceção das cartas, todo o resto tem quase os evangelhos são todos eles apócrifos. Mesmas cartas. Porque não foram escritos por quem está dizendo que foi escrito. Mesmas cartas, só para ver. Para a pesquisa histórica conduzida por católicos permitidos pelo Vaticano, com o apoio do Vaticano, eles já concluíram que não foi a mesma pessoa a autora de todas as cartas atribuídas a Paulo. Sim, mas aquilo que tem mais chance de ser do cristianismo primitivo ali, primeiras décadas depois da morte, talvez ressurreição de Cristo, as cartas são os documentos mais antigos, mais próximos dos acontecimentos e que pode ter sido escritas por alguns dos personagens históricos, né? Já os evangelhos, eles são escritos de pessoas inteligentes, doutores e tal, que escreveram bastante tempo depois, 50, 60, 100 anos depois, e que não existia naquele momento a ideia de que, não, eu botar o Evangelho de Regis Antônio Coimbra. Não, Regis Antônio Coimbra, vou escrever um Evangelho, não. Isso aqui é o Evangelho de... Quem é que eu admiro mais aqui? Pedro. Então vai ser o Evangelho de Pedro. Foi mais ou menos essa a forma como foram criados os Evangelhos, que são bem posteriores às cartas. Exatamente. O problema de que, teoricamente, foram apóstolos que escreveram, né? Então, aí problema. Sim, apóstolo num sentido mais amplo, não são aqueles apóstolos que estiveram em contato com Cristo, né? Em contato com o homem, o feito homem, né? Deus feito homem. Isso. Bom, isso aí. Foram escritos posteriores, muito assim de tradições orais entre os cristãos primitivos. Tentando fechar o programa, a gente vai rodar e chegar no mesmo lugar. Nós elegemos os profetas. Eleição é eleição. A gente não vota no que nós achamos perfeito. Nos concílios o pessoal, inclusive, votava quais iam ser os evangelhos. E na Inglaterra, a confissão de fé de Westminster, na Inglaterra, foi votada pelo parlamento inglês. Parlamento eleito inglês. Bem claro isso. E que a confissão de fé de Westminster é seguida por várias igrejas até hoje, por várias denominações cristãs. Tá, mas eu quero chegar na banca. A gente não vota no candidato ideal, sempre digo isso. A gente acha que está votando no candidato ideal.
agora foi terrível. Tá, a gente não volta na nossa imagem e semelhança do que nós faríamos se fôssemos presidentes pluripotenciários do mundo. Tá? Uhum. A gente vota no que a gente acha que é melhor entre aquelas opções. E nesse sentido, eu me sinto muito à vontade com o meu voto, com a minha eleição. Eu dando razão a Popper nesse ponto, eu digo que sim, nós elegemos os profetas. Eu reconheço que nós elegemos os profetas. Eu reconheço isso. Inclusive na tradição cristã. Sim. Aliás, nas tradições cristãs, há inclusive diferentes votações. Sim, os profetas estão lá na Bíblia, né, também. Então nós elegemos os profetas. Enfim, vamos, eu acho que está clara qual foi a intenção. Então, é uma transcendência por eleição. Exatamente, está clara, decupamos a frase do Popper, eu acho, né? Que é o objetivo. Que é uma grande ironia, né? Aí que está. Também faz parte da eleição eleger a frase como uma ironia ou como uma forma de que o Popper tinha, ele como gnóstico, dizer, bom, eu não voto, tá? Eu não voto para moral transcendente, mas eu reconheço que essa de vocês aqui é muito boa. Como é que é? Acredito em Deus? Sim, acredito no Deus de Spinoza. Eu simpatizo com a opção de vocês, certo? Mas, exatamente, eu admiro o cristianismo. Tipo assim, eu sei que o cristianismo é bom. Eu admiro vocês, mas eu não voto. Eu não elejo. Eu não ajudo a eleger o profeta. Exato, não ajudo a eleger o profeta. Mas eu reconheço que vocês votaram bem. Eu também admiro muito. Entre as opções possíveis. E aí eu só não sei se eu não tenho fé ou se eu tenho exatamente a fé sincera. Ou seja, o que significa ter fé? Eu gostaria de acreditar. O Nietzsche vai fazer opção pelo Zaratustra, né? Assim falou o Zaratustra. Beleza. O Zaratustra não é de se jogar fora, hein? Eu sei. O Voltaire tinha umas críticas muito boas sobre esse orientalismo de inspiração persa. Vamos para os valores da sociedade persa. Eu acho que quando os gregos brigavam com os persas, os gregos tinham razão. Eu tenho pouca dúvida com relação a isso. Os persas eram um império, né? Os gregos ainda estavam nas cidades-estados com federações. Davi contra Golias, o negócio é bom. Septuaginta tem suas influências. O Davi, com bastante escaramuças e tudo mais, com a dificuldade logística de ir lá e dominar, eles tinham desvantagens, mas tinham vantagens também. Inteligência também. Enfim. Não poder... Sorte um pouco. Pelo menos o cristianismo, na prática, não condena o conhecimento, pelo contrário. Beleza. Estamos tranquilos quanto a esse tema? Podemos ir para outro? Tanto quanto o tema permite, sim. Com certeza, não é algo para dar... Não nos cabe sentenças definitivas sobre esse tema. Esse é um tema difícil. E duvidamos de quem as apresente. Com certeza absoluta. Exatamente. Beleza. Grande abraço, até a próxima. Grande abraço.